Nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com você sobre arrependimento. Nós vamos falar o que é arrependimento e por que eu e você, por que a gente precisa se arrepender e do que a gente precisa se arrepender. Tenho certeza que esse assunto vai ser bem produtivo. Vamos bater esse papo. Roda a vinheta. Fala pessoal, Alan Alexandre aqui, a paz, tudo bem? Bem-vindo aí ao canal ID Cristo. Fazia muito tempo que eu não postava nada por aqui, mas se você está chegando agora, é novo aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Meu propósito aqui é simples, é fazer com que você desenvolva a identidade de Cristo na sua vida. Então que o Espírito Santo me ilumine e te ilumine para a gente bater um papo muito importante hoje, porque o assunto que nós vamos falar hoje é arrependimento. Então aperta o cinto aí e vamos começar esse assunto. Bora lá! Bom, vamos lá, gente. A gente vai dividir esse assunto em três coisas. Nós vamos falar o que é arrependimento, por que eu preciso me arrepender e do que eu preciso me arrepender, beleza? Estou colocando essa divisão para que fique mais fácil da gente desenvolver esse assunto. E já falando aí acerca do primeiro ponto sobre o que é arrependimento, eu quero começar te fazendo uma pergunta que você não precisa colocar nos comentários, mas eu quero que você reflita nela. E a pergunta é a seguinte: você já parou para pensar por que você toma banho? Tipo, eu acredito que você já reparou que é praticamente impossível a pessoa não tomar banho, nem que seja uma vez no dia. Nem que seja uma vez no dia a gente toma banho. E talvez se eu puder responder aqui por você, talvez você pensou que você toma banho porque você precisa o quê? Se limpar. Ou seja, você enxerga que você está sujo e que você precisa o quê? Se limpar. Para a gente poder dar continuidade nisso, eu quero compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Eu tinha por volta de uns 6, 7 anos e eu estava lá no Ceará, na casa da minha avó. E eu passei o dia todo brincando, correndo, suando com a criançada lá toda, até que, sem querer, eu fiz as minhas necessidades na roupa. Eu fiz xixi, eu fiz cocô na roupa. Só que, olha que engraçado, gente. Ainda que eu tivesse feito isso, eu não estava enxergando e não estava entendendo que eu estava sujo. Foi necessário a minha mãe chegar em mim e falar para mim: vai tomar banho porque você tá sujo e se você não se limpar, você não vai pro parquinho à noite. Aí talvez você possa se perguntar: tá bom, mas o que isso tem a ver com arrependimento? Claro que eu usei esse exemplo para poder esclarecer o entendimento de arrependimento para você. Porque arrependimento, ele consiste basicamente aí em duas coisas. A primeira delas é nós reconhecermos que nós estamos errados ou reconhecermos que nós estamos sujos. E a segunda coisa que tá ligada diretamente ao arrependimento não é somente reconhecer que está errado, não é somente reconhecer que está sujo, mas é enxergar a necessidade de perdão, ou em boas palavras, enxergar a necessidade de se limpar, de estar de banho tomado. E é aí que nós vamos entender, primeiramente, o que é o arrependimento de fato na nossa vida como ser humano. Porque olha que maluco, cara. Quando nós abrimos a Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 3, o versículo de número 23, nós vamos ver uma sujeira que está no ser humano, que muitas das vezes ela é visível. As outras pessoas veem e até mesmo nós vemos, mas que também há um tipo de sujeira que às vezes nós nem sequer vemos e as outras pessoas também não veem. O nome dessa sujeira é pecado. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz justamente isso, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que isso quer dizer, cara? Quer dizer justamente que o pecado é uma sujeira que está na nossa vida e que nos distancia da vontade e da presença de Deus. E a gente só é livre dessa sujeira quando a gente reconhece que está sujo e enxerga a necessidade de ser limpo através do perdão. Então, respondendo aqui o primeiro ponto sobre o que é arrependimento, arrependimento é justamente você enxergar que está sujo e que precisa se limpar. E a gente vai entrar no segundo ponto de por que eu preciso me arrepender? E para que a gente possa entender isso melhor, eu quero ler um texto com você aqui que está em João 3,16, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um grande governador dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Cara, deixa eu contextualizar a história de Nicodemos para você aqui.
Caso você não saiba, Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. E os fariseus naquela época era justamente um grupo religioso que era responsável por transmitir a lei de Deus ao povo. E se nós formos falar aqui no aspecto moral, talvez Nicodemos ele fosse um homem que se sobressaísse na questão moral aparente diante das pessoas. Talvez ele era aquela pessoa bem vista, aquela pessoa bem respeitada, aquela pessoa bem aplaudida pelas suas ações e pela sua maneira de viver. Quando ele chega diante de Jesus, ele chega diante de Jesus de noite justamente falando que acreditava que Jesus era enviado de Deus porque ninguém poderia fazer o que Jesus fez se Deus não fosse com ele. E aí Jesus vai lá e corta o que Nicodemos estava dizendo, falando que se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar no reino de Deus. Sabe, galera, o que a gente consegue notar a partir desse texto é algo e uma lição que serve para os nossos dias. O que Jesus estava mostrando para Nicodemos ali era nada mais, nada menos de que Nicodemos deveria se arrepender dos seus pecados. E talvez você possa até perguntar, ué, mas você não acabou de falar que Nicodemos talvez no aspecto moral fosse um cara que sobressaísse diante das outras pessoas? E a grande questão disso tudo é que Nicodemos acreditava que era justamente as suas boas ações ou as suas boas práticas que fariam dele uma pessoa digna de estar limpa diante de Deus. E o que Jesus está mostrando para Nicodemos é uma coisa que nós precisamos entender nos dias de hoje e aceitar para a nossa vida. De que não adianta nada as nossas boas ações, os nossos bons feitos, ser aparentemente bom diante das pessoas, porque essas coisas não tiram de nós a sujeira que ainda é em nós, que se chama pecado. E se você me perguntar, como é a pergunta desse vídeo do porquê eu preciso me arrepender, nós precisamos nos arrepender justamente para que nós possamos ser livres do pecado. O arrependimento ele é justamente a porta de entrada que nós temos para poder tomar um banho e finalmente ser livre de toda essa sujeira. E é aí que o evangelho ele entra na nossa vida, porque o evangelho é justamente boas novas. Só que essas boas novas ou boas notícias não é qualquer boa notícia, é justamente a boa notícia de salvação. Salvação de quê? Salvação dos pecados. E é importante a gente entender que embora o evangelho ele seja boas notícias de salvação do pecado, antes de nós ouvirmos essas boas notícias, nós precisamos ouvir a má notícia. E a má notícia que antecede o evangelho é justamente dizendo que nós estamos sujos e que nós precisamos de um banho. Sabe, talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você não seja cristão, ou até mesmo você seja cristão, só que talvez você durante toda a sua trajetória, toda a sua caminhada, todo o seu estilo de vida, você nunca reconheceu que você está sujo e que você precisa se limpar. E eu quero aproveitar esse vídeo justamente para fazer o convite para você, dizer que você tem motivos mais do que suficientes para se arrepender, para enxergar que está sujo e para entender que você necessita de perdão, que é o banho que você recebe através do evangelho, olhando para Jesus e entregando a sua vida a ele. Certa feita, Jesus ele chegou diante de uma mulher que estava pegando água no poço e ele pediu água a ela. E ela fala assim, mas eu nem te conheço, como é que você vai me pedir água? E ele diz justamente o seguinte, se você soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria uma água que não é uma água que você volta a ter sede, mas é uma água que nasce em você fontes para a vida eterna. E deixa eu te contar, meu irmão, em Cristo nós encontramos água suficiente para nos limpar e nos purificar de toda a sujeira que o pecado causa na nossa vida. E eu quero encerrar lendo um texto com você que está em João, capítulo de número 3, o verso de número 16, que diz assim: porque Deus amou tanto ao mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero te dizer que Cristo veio ao mundo justamente para proporcionar a nós esse banho que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Eu tenho certeza que se você estivesse sujo agora, no momento que você está assistindo esse vídeo, você não veria a hora de tomar um banho para ser livre dessa sujeira. Então eu te pergunto, meu irmão, o que você está esperando para entregar a sua vida a esse Senhor e ser livre do pecado que tanto te suja? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a entender o que é arrependimento e por que você precisa se arrepender. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e também deixa nos comentários aqui temas de vídeos para que nós possamos trazer aqui no decorrer dessa jornada de retorno aí do ID Cristo. E não esqueça, você pode desenvolver a identidade de Cristo na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a todos.